Olá, queridos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Então, gente, hoje eu vim trazer uma mensagem da palavra de Deus para vocês, né? Para cada um de nós. Vocês sempre sabem que sempre aí lhes traz aquela mensagem da palavra, uma porção da palavra do Senhor. E, gente, a primeira coisa que eu quero falar para você nesse momento, em relação ao que está ocorrendo no mundo, em relação à palavra de Deus, o que Deus está sentindo esses últimos dias em relacionado às crianças no mundo? Qual é o sentimento que Deus está tendo sobre o Brasil? Sobre os casos que está envolvendo crianças, as nossas crianças? Como será que Deus está se sentindo em muitas pessoas estão tratando crianças como se não fossem crianças? Eu quero meditar contigo aqui numa porção da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 2. Eu vou ler para você, logo após nós vamos meditar um pouco nessa palavra, tá? E te dizer que Deus, Ele se preocupa com as crianças. E quando a gente maltrata uma criança, quando a gente não trata a criança como ela deve ser tratada, ou como Deus a trataria, como o Senhor Jesus a olharia, a gente pode estar cavando a nossa própria cova. De que forma Deus está olhando para o Brasil nesse exato momento? Outros dias atrás, muitos diziam assim, graças a Deus que há muitas catástrofes, coisas terríveis acontecem só para fora do Brasil. No Brasil não acontece nada disso. Mas porque o Brasil ele está mexendo com tesouros que têm a proteção de Deus, que são as nossas crianças. Eu vou ler aqui juntamente com você, peço que você leia comigo, o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mateus 18, versículo 2 em diante, diz assim: E Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem não almeja ir para o céu, quem não almeja ir para o lugar de paz, de amor, onde estaremos lado a lado com o Senhor e veremos Deus face a face. Quem de nós não deseja ir a este lugar? Versículo 4. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, como esta criança, a criança estava ali à frente de Jesus nesse momento, este é o maior no reino de Deus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Ou seja, da forma que estão tratando uma criança, é que trataria o Senhor Jesus? Porque aqui o Senhor lhe dá um exemplo. Olha, da forma que vocês tratam essa criança, da forma que vocês receberem essa criança, é a forma que vocês estarão me recebendo. Você tem dúvida? Abra sua Bíblia aí em Mateus 18, leia comigo. É a Bíblia quem diz, não é a Elis, não. A forma que se trata uma criança é a forma que você trataria Deus, é a forma que você trataria o Senhor Jesus. A própria Bíblia está falando isso, a própria palavra do Senhor. Aquele e qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como este, a mim me recebe. Repetindo para você o versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5. E qualquer que receber ou tratar em meu nome uma criança, um menino, tal como este, a mim me recebe, ou assim estará me tratando também.
mas qualquer que escandalizar. Aí vem o 6. Um destes meus pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é missa que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Crianças para certos escândalos. Ou seja, isso já aconteceu quando, lembra? Quando Jesus estava no ventre de Maria, o que é que houve? Contava-se para perseguir, né? Todas as crianças pequenininhas se mataram naquele lugar. Atrás de quê? De matar o Salvador, que seria Jesus, que viria ao mundo. Aí o que é que houve? Maria teve que fugir para o deserto, junto com José, porque havia uma grande perseguição e houve uma grande matança naquela época. O diabo querendo tocar nos nossos pequeninos, matar as crianças, acabar com as crianças. Será que tem que reduzir a humanidade? Será que tem que se acabar as crianças? O que está acontecendo, gente? Por que o diabo está querendo tocar nas crianças agora? A parte inocente, a parte... As crianças, elas são humildes, elas são carentes, elas são inocentes, elas precisam de proteções. O inimigo é covarde, ele não ia pegar alguém valente, forte, grande. Ele vai mexer nos pequenininhos. Ele vai mexer naqueles indefesos que não sabem se defender. Mas Jesus está vendo todas as coisas. O Senhor está aí presente. Será que nós estamos acendendo a ira de Deus contra o Brasil, gente? O que estão mexendo com as nossas crianças? Por que tanta coisa? Por que estão fazendo isso? Por que não deixar os pequeninos em paz? Por que não deixar as crianças em paz? As crianças querem ser crianças. Eu deixei o último vídeo aí, Dia das Crianças. Me deixem ser criança. Eu só quero ser feliz. A criança é inocente. A criança precisa ser protegida, guardada. Criança para ser criança. Criança para brincar, para correr, para se divertir. A Bíblia nos mostra, veja o versículo 10. O versículo 10 da palavra de Deus diz assim: vede, não desprezeis algum desses meus pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Isso é o próprio Senhor Jesus falando. Eu vou ler novamente para você entender. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, ou seja, as crianças. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Versículo 11, para encerrar aqui, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Há salvação para você? Assim, para todos nós, para qualquer um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não tem queridinhos. Entre a humanidade, A, B ou C é queridinho de Deus. Não. Deus ama todos nós iguais. Deus... Ele estará aí para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para cada dia sermos melhores, para cada dia demonstrar amor, perdão. Gente, o Senhor, Ele nos ensina, através da criança, a amar, a perdoar. O Senhor, quando Ele tomou no colo aquela criança, Ele quis nos dar o exemplo do amor. Ele quis nos dar o exemplo do perdão. O Senhor disse: quem for humilde como um desses meus pequeninos, esse é o maior no reino dos céus. Porque muitas vezes a gente quer se aparecer, a gente quer ser o melhor, a gente quer ser visto, né? Mas a gente não precisa usar um ser tão indefeso como uma criança.
Há coisas que não é necessário entrar na mente de uma criança, ou seja, incumbir a criança no mundo que ainda não é o mundo dela. A mente, a mentalidade, a visão da criança é outra que não é a mentalidade, a visão de um adulto. A imagem, a visão de uma criança é inocente, ela quer brincar, ela quer pular, ela quer correr. Se alguém machuca ela, você pode ver duas crianças brincando, se um machuca o outro, logo ela vai lá e está brincando novamente, ela perdoa. Ela tem facilidade de amar, ela tem facilidade de perdoar. Ao contrário do ser humano, da pessoa já adulta, que não é assim. A criança, Deus tomou a criança como um exemplo para nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos, quando nós olhamos para o lado bom da coisa, quando nós olhamos para como uma criança, ela é perfeita aos olhos de Deus. Que o Senhor disse, olha, não toques nela, porque delas é o reino dos céus. Quando o Senhor disse, não toques nelas, Ele está falando verdadeiramente, é disso que está acontecendo, gente. Não tocar nas crianças, deixa as crianças ser criança. Não toque nas crianças, as crianças são tesouro exclusivo de Deus. As crianças são, algo muito assim, sabe, perfeito, algo muito amável, querido, cuidado por Deus. A própria palavra do Senhor diz, nos mostra isso. Muitos estão querendo mexer com o caráter da criança, mudar o caráter da criança. Não vamos fazer isso, gente. Abra os seus olhos. Deixa a criança ser criança. Criança quer brincar, criança quer sorrir, criança quer correr. Criança não está preocupada em saber sobre o que nós, adultos, nos interessamos muitas vezes, relacionado a sexualidade, relacionado a ser homem, ser mulher, ser aquilo outro, não está interessado. Vamos respeitar todas as áreas, porque Deus, Ele está de olho, Ele está vendo todas essas coisas. Não vamos irar o coração de Deus contra o Brasil. Nações aí que viraram as costas para Deus. E com isso, muitas vezes, enche o cálice de Deus, o cálice da ira, e não o cálice do amor e da misericórdia. Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão, e está todos os dias aí para nos atender, para nos ajudar a cada vez ser melhor, a cada vez nos aproximar do Senhor, a nos humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, me ajuda a ser melhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu quero nascer de novo. Gente, a Bíblia é cheia de versículos que mostram os exemplos de uma criança. A Bíblia até nos mostra que quando nós, mesmo sendo adulto, nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós tomamos a forma de um bebê, de uma criança. Nós nascemos de novo. Entendeu? Está lá em João capítulo 3, quando Nicodemos vai até Jesus. Se Nicodemos, tu conhece a Bíblia, tu conhece a verdade, o caminho, mas tu tens que nascer de novo. Olha aí, Jesus tomando o exemplo de uma criança. Mas como, Senhor, eu sendo velho, vou nascer de novo e me tornar como uma criança? Ele disse, não, tu tens que nascer da água e do Espírito. O Senhor toma sempre o exemplo de crianças para nos levar mais para perto dele, para o lado espiritual, gente. O lado bom. Não é um lado ruim. Não é um lado que venha mexer com a carne, com o físico. Não é nada disso. O exemplo de uma criança que é amor, que é carinho, que é bondade, que é inocência, o Senhor está nos chamando para o lado bom. E não o lado oposto. Outro exemplo, quando o Senhor, Ele fala lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, se eu não estou enganada, quando o Senhor disse assim, que a criança, assim como a criança, ela sai do leite do peito e ela começa a se alimentar com comida sólida, assim somos nós. Quando a gente vem para Jesus, você está ainda agora acabando de nascer para Jesus, aceitou Jesus como teu Salvador, começou a caminhar no caminho do Senhor, e aí você vai, da noite para o dia, já quer ser um missionário, um pastor, um líder, não é nada disso. Deus não está interessado a levantar líderes espirituais,
pastores. Não, Deus não está interessado. Isso aí é um ministério que cabe a Deus e a própria pessoa. É assim, quando Deus quer revelar algo, dar revelação, visão, profecia, Ele mesmo fala com cada pessoa. Né? Então, assim, Deus está interessado com caráter cristão. É isso sim que Deus está interessado. Né? O alimento espiritual, o leite espiritual, que é a palavra de Deus. É o leite da vida, é nesse leite, é nessa fonte inesgotável que vai saciando a sede da alma, do espírito. É aí que você vai ter um crescimento espiritual. E aí lá em 1 Coríntios, diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que fala sobre o amor. E mais uma vez o Senhor cita a palavra criança, né? E diz bem assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, discorria como criança, mas logo que cheguei a ser homem adulto, seja, acabei com as coisas de criança. Porque que coisas são essas de criança, gente? Coisas de criança, até Jesus sabia, ele sabe todas as coisas, Deus sabe. O que criança gosta? Criança inocente, criança gosta de brincar, de pular, se divertir, coisas de criança. Mas quando eu cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Você pode ler isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Porque, gente, as coisas de criança é coisa de criança, coisa de adulto é coisa de adulto. Então não vamos misturar as coisas. Vamos deixar criança ser feliz no mundo que Deus preparou para elas. E você que é criança, que está aí me assistindo, seja feliz. Seja feliz com o que Deus deu para você. Esse coração meigo, amável, esse coração cheio de carinho. E vá ser criança, se desprenda de desenhos, se desprenda de televisão. E vá correr, vá brincar, vá jogar bolinha, vá brincar de boneca, de casinha, de panelinhas. Quando eu era criança, eu gostava muito. Mamãe até brigava, que eu gostava muito de... Eu, sendo menina, adorava uma peteca. Brincadeiras de meninos mesmo. Eu amava brincadeira de meninos, né? Brincava de peteca, de bolinha, de tudo e nunca deixei de ser mulher. E sou uma mulher, sou casada, né? Dona de casa e tudo. Então, vamos deixar a criança brincar, gente. Vamos deixar a criança ser feliz no mundo dela, sem mexer com o caráter da criança. Se ela tem que ser isso, se tem que ser aquilo, tocar no que não é para tocar. Não, deixa a criança tocar em bola, em boneca. É o mundo dela, é a vida dela, é o que é para ela ser feliz. Essa é a minha opinião, expondo aqui, relacionada ao que diz a palavra do Senhor, tá? Então, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.